E aí, Cirão, bom, só? O vento deve sair. Boa noite aí, pessoal. Carlinhos já entrou aqui. Daqui a pouco a gente começa. E aí, Carlos, Carlinhos, tudo jóia? E aí, boa noite, tudo Boa bom? noite. Tá me ouvindo aí bem aí? Tô, tô bem. E você? Também. Tá legal aí minha face aí direitinho? A sua também tá boa. Só pra saber se tá bem enquadrado. Tá, né? Não, então tá tudo jóia. Então tá Tá bom ótimo. assim? Tá ótimo. Não precisa mais que isso, não. E essa torre Eiffel aí atrás aí? Um quadro, né? Bonito, hein? Ai, cara, eu sou apaixonado por essa cidade, né? Legal. Bom, vamos dar uma enroladinha aqui, pessoal. Boa noite. A gente só dá uns 2 minutinhos, a gente começa, né? Só para o pessoal você chegar. A gente está começando um pouquinho mais cedo. Ah, Oi, tá beleza. joia? Dani tá aí. Que bom que ela tá aí para. Sexta-feira, nossa prosa, viu, Dani? Esqueci não, mas me lembra, por favor, me lembra amanhã. Não, coloquei na agenda lá, mas a gente aí. A Dani vai fazer live com você? Não, não, não. A gente vai ter uma prosinha. Ela pediu uma mãozinha numa análise de um projeto mais coletiva e a gente marcou uma conversa. Aí, essa correria doida, né, Carlinhos? Então a gente tem que pedir os amigos que lembrem a gente dessa loucura. Obrigado, Dani. Uai, eu acho que a gente pode, já começando então, já deve ter dado aí o tempo, a gente também tem sempre aquele reloginho de 1 hora. Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Gustavo Malaco, biólogo, ambientalista. Estou como candidato a vereador aqui em Uberlândia pelo PDT e dando sequência a alguns debates virtuais que eu tenho realizado aí desde o início do ano. Hoje eu tenho a grata surpresa aí de trazer aí um amigo Carlos Guimarães Coelho, Carlinhos, né? A gente já tem pelo menos essa intimidade de chamar desse apelido, um cara fantástico aí, as pessoas que conhecem, coração enorme. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, viu, Carlinhos? Aí depois, se faltar alguma coisa, por favor, você me completa nessa introdução e depois fica à vontade de dar as boas-vindas ao pessoal. Bom, gente, Carlos Guimarães Coelho é jornalista, escritor e produtor cultural. Atua na área desde a década de 1980 da cultura. E aí o nosso tema que nós vamos falar hoje é justamente relacionado à cultura no período aí das últimas 3 décadas. E aí todo o pioneirismo na área aí do trabalho do Carlinhos, como também as adversidades ao longo do caminho. E aí o Carlinhos é um produtor fantástico, com espetáculos, com artistas e grupos locais, e trouxe centenas de grandes montagens da cidade, com os maiores nomes aí da música, das artes cênicas e do teatro no Brasil. Foi editor de cultura do extinto Jornal Correio de Uberlândia, a gente tem muita saudade desse jornal, produtor da TV Triângulo e TV Universitária, assessor da CIUB, além de idealizador e coordenador de alguns dos primeiros projetos realizados com chancelas das leis de incentivo à cultura em nível municipal, estadual e federal na cidade. E autor de 2 livros, como eu falei, escritor também, sendo um deles Nau à Deriva, o Teatro em Uberlândia de 1907 a 2001. Desculpa se eu errei alguma coisa, por favor, fique à vontade, Carlinhos, para dar as boas-vindas e complementar aí algo. Tá. Deu umas picadinhas aí, deu para você também? Não, para mim tá normal. Tá, para mim também. Deu duas interferências, mas foram rápidas. Bom, eu agradeço o convite, Gustavo. Assim, você é um cara que eu respeito, acredito muito na sua militância e acho que tem alguns poucos nomes, infelizmente, entre 864 candidaturas, né? Você é uma das que eu acho que farão a diferença lá dentro, entendeu? Então é por isso que eu estou aqui agora, porque eu sei que você é um cara que tem sensibilidade artística, né? E é legal a gente levar essa prosa e, sei lá, pensar nos rumos, né? Novos rumos para essa cidade que está precisando muito. Obrigado pela deferência, Carlinhos. Para mim, fico muito honrado aí pela, quem sabe, a pessoa que você é e todo o caráter que você tem.
e a fibra que você tem e a doação que você já deu em Uberlândia, que a gente sabe de toda a sua vida dedicada, né, à arte e à cultura. Só para retribuir toda a gentileza e te dizer isso. Com certeza, nós precisamos de novos tempos aqui em Uberlândia, e o debate é para isso, para que a gente possa até aprender mais, fazer essa doação nesse tempo complexo que nós estamos passando, de uma pandemia aí, né, de mais de 140 mil mortos. Uberlândia, com mais de quase 600 mortos, nós estamos chegando, então solidarizados famílias. E hoje, pessoal, a gente teve uma triste notícia, né, o falecimento do Quino, que é o criador da Mafalda, e a Mafalda, com certeza, várias pessoas que estão aqui nos une essa questão, né, o simbolismo dela, a pureza, né, de uma criança que sempre tentava registrar as incoerências aí da humanidade. Então fica esse momento que a gente está aqui até hoje dedicada a esse cara fantástico também, que o Quino, que nos deixou hoje. Fiquei sabendo disso agora há pouco, assim, é incrível, né, essa potência criativa, assim, Mafalda é um personagem que ganhou o mundo e é um personagem encantador, assim, né, tipo, quer dizer, é triste a notícia da morte dele, mas por outro lado é bacana perceber que a Mafalda não morreu, né, que ela é imortal e que ela continua aí, porque é uma personagem fantástica. Eu fiquei Eu sabendo lembro um pouco. Eu lembro quando a gente perdeu o David Bowie, né? Como ficou bonita as redes sociais naquele dia, e era um momento tão desgastante, e todo mundo mandando mensagens bonitas naquele dia. Eu falei, poxa, pelo menos um dia de paz. Eu tô vendo agora as redes sociais um pouquinho depois do falecimento do Quino, lotado de Mafalda. Falei, poxa, que bom, né? A gente ter um pouquinho de lucidez, né? E ver que as pessoas estão nessa direção. Também que nossas redes, né? Elas estão caminho para isso, né, Carlinhos? Então isso é um ponto positivo e as pessoas refletindo sobre ela e, óbvio, né, sobre seu criador. E o mais legal também é que isso reforça a questão da arte quanto uma coisa que ela é permanente, né? Assim, teve umas coisas bobas há um tempo atrás, principalmente na época das eleições, de tipo assim, eu preciso do médico, eu preciso do padeiro, eu preciso do mecânico, mas eu não preciso do artista, né? E aí a pandemia veio trazer uma coisa assim para quebrar essa tentativa de demonização dos artistas e tudo, que é tipo o que está acontecendo com a Mafalda agora, né? Tipo assim, cara, o criador dela morreu, mas ela está mais viva do que nunca, né? E vai permanecer viva. Então isso é que é legal, porque a arte ela se impõe acima de todas as coisas, acima de todas as ideologias, de todos os conflitos, a arte permanece, né? Essa permanência dela é o mais bacana de tudo, né? Eternizada no século passado, criada no século passado, mantida nesse século e eternizada para o próximo, com certeza ainda. Tenho dúvida disso. Isso Mas aí. vamos lá, Carlinhos. Bom, quem vê de fora, né, o trabalho da produção de peças teatrais e shows, né, parece ser algo glamouroso, palavrinha difícil às vezes, e muito rentável. É essa a realidade de um produtor no cotidiano, Carlinhos? Nossa, nem uma coisa nem outra. Nem glamuroso e nem rentável, assim, tão rentável. Rentável para alguns, né? Mas, enfim, o glamour existe. Claro, a arte ela é cercada de glamour, o artista, ele muitas vezes é movido pela vaidade, né? Então, assim, o glamour existe, ele se faz necessário. Mas o produtor quase não tem tempo para isso, né? Entendeu? Quando o glamour existe, ele não pertence ao produtor, ele pertence ao artista, né? É o artista que tem que brilhar. Isso é justo, isso é justo. Então, o produtor ele trabalha, na verdade, para dar visibilidade para o artista, para provocar esses momentos, inclusive, de glamour, né? Acho que então ele existe, mas não para a gente. Aliás, os melhores que eu conheço são quase anônimos, assim. Claro, existe aqueles vaidosos e tudo, mas acaba que nem prospera, né, digamos assim. Agora, rentável, assim, é uma coisa, é complicado, às vezes sim, às vezes não, né, assim, mas não é o que as pessoas imaginam, sabe? Quem está de fora fica fazendo conta de quanto que deu a bilheteria e papapá, mas eles não calculam o custo operacional que existe por trás daquilo. Principalmente os espetáculos
tipo de espetáculo que eu costumo inventar, de trazer, sabe? São espetáculos bem onerosos, então as pessoas não fazem esse cálculo, né? Elas não consideram isso, elas acham que as pessoas estão ali e aquilo ali não custa nada, né? E tem também um aspecto de que, assim, uma vez aconteceu uma coisa engraçada, que eu estava trazendo uma peça muito legal do Marcelo Rubens Paiva, que chamava Da Boca para Fora. Na verdade, no meio do caminho, ela mudou de nome, ela chamava E aí, comeu? E aí eles mudaram, acharam o nome meio pornográfico, né? E estava tendo uma certa resistência na turnê, e na turnê eles mudaram para Da Boca para Fora, que era com Marcos Winter, Bianca Baiton, Felipe Camargo e Tato Gabos Mendes. E era um universo masculino, né? Eram 4 amigos falando sobre mulheres, e às vezes a coisa pegava um tom meio de baixaria mesmo, no bom sentido, assim. E aí, foi um grande sucesso em Uberlândia, isso tem muitos anos. E alguém me ligou para perguntar, tirar informações da peça, saber o preço e tudo. E quando eu desliguei, quando eu finalizei a ligação, ele não percebeu que ele não tinha desligado o telefone. Eu podia ouvir ele lá do outro lado, assim, poxa, o Carlinhos está fazendo essa peça, ele vai rachar de ganhar dinheiro. E começou a fazer conta com o grupinho que ele estava lá, de quanto a peça ia arrecadar, porque realmente teve sessões extras, como várias que a gente trouxe. Mas cara, assim, primeiro a bilheteria não é do produtor, né? Segundo, para aquela peça estar ali, às vezes tem casos que envolvem centenas de profissionais, nem a dezenas, né? A maior parte envolve dezenas de profissionais. Então tem custo de traslado de pessoas, de transporte cenário, de divulgação, né, cachês. É muito gasto, é muito oneroso. Uma peça, por mais simples que ela seja, para viabilizar a vinda dela em Uberlândia, a gente gasta pelo menos R$ 50.000. Entendeu? A mais simples. Agora, as maiores aí chegam, às vezes, à cifra de R$ 200.000. Eu Entendeu? E a lembro a gente qualidade, né? Quando a Poliana, né, te acompanhou lá com a Débora, né? Pô, que uma produção fantástica, assim, impressionante, assim. Eu fiquei vivendo, assim, os dias, ela chegando e voltando e um espetáculo depois ela é uma impressionante. fofa. Foi legal ter ela com a gente lá, sabe? Assim, mas no caso dela, a militância ambiental pesa mais do que a cultural, Sim, né? sim, sim. Mas ela tem jeito para a área cultural também, viu? Eu já falei isso para ela várias vezes. Ela tem um feeling artístico que é impressionante. Mas é bom, tá nas duas áreas, cultura e meio ambiente. É muito bom que elas estão sempre juntas. E dá para fazer muita Ah, coisa boa para a cidade nessas áreas quando elas se conectam, né? E quem diga Maria Inês, né, cara? Quanto que a gente tinha essas duas questões da cultura e também do meio ambiente também. Lembro daquela uhum. última peça que a gente teve lá na Sérgio Pacheco, né? Que ela trabalhou naquele teatro de rua, fantástico, falando sobre o Cerrado. Nossa, foi muito emocionante. Foi bonito aquele trabalho. Foi muito A emocionante. Inês tem coisas muito legais. Muito Eu tive legais. uma contribuição muito pequena, pelo menos falar dos bichos do Cerrado, mas foi legal. Mas vamos lá. Carlinhos, quais os Uhum. percalços, as dificuldades de ser produtor, né, cultural, produzir cultura em Uberlândia, né? E como é que o poder público ele poderia facilitar esse caminho, nesse trabalho? Olha, bom, isso aí já daria várias lives nessa pergunta, assim. Mas vamos tentar ser sucinto, assim. Eu costumo dizer uma coisa, costumo repetir uma coisa, que eu acho que, assim, Berlândia, o desenvolvimento cultural de Berlândia não acompanhou o progresso acelerado da cidade, entendeu? Então, a gente está muito aquém do que deveria estar nesse momento, sabe, assim. Por exemplo, uma cidade desse porte, ter um único teatro, entendeu? Já mostra que tem alguma coisa errada, né? É um teatro que não atende a demanda, ou pelo menos não deveria atender a demanda de toda a produção local e de público local também, entendeu? Acho que, assim, nós deveríamos ter o teatro
Dom Pacheco funcionando, o Teatro Grande Otelo funcionando, teatros da iniciativa privada funcionando, não só do poder público, né? Que a gente às vezes tem a mania de transferir tudo para o poder público. Acho que não é bem isso, assim, né? Acho que a iniciativa privada também é exemplo de outras cidades, ela deveria comparecer, criando espaços, equipamentos, possibilidades de fazer a arte fluir na cidade, né? Então, primeiro esse aspecto, né? Tudo aqui ainda é muito embrionário, sabe? Assim, então, até aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque a gente faz um trabalho de formação de plateia, sei lá, porque teatro é uma relação. Eu tenho amigo, eu tenho alguns poucos amigos que assim, não gostam de teatro, assumidamente. Mas porque eles confessam que eles tiveram experiências ruins com teatro, né? Então, teatro é uma coisa que... Eu falo teatro, assim, embora tenha atuação em várias áreas, o carro-chefe sim, o teatro, né? É a produção de espetáculos teatrais. Então, assim, alguns amigos não gostam, simplesmente falam, mas porque tiveram experiências ruins. Quando você... É, é uma relação de ame ou odeio, entendeu? A primeira experiência sempre é válida. Então, eu me orgulho, às vezes, de ter gente que acompanha, que vai aos espetáculos que a gente traz, desde o início, desde adolescente, entendeu? Assim, começou lá, quando eu comecei também, aí, e vai até hoje, né? E é bacana, porque a gente está formando plateia não só para os nossos eventos, né? Porque são pessoas também que passam a criar o hábito de ir em outros eventos culturais também, né? Agora, Uberlândia é uma cidade complicada, né? Eu acho que é uma cidade meio dura, ela não tem muito instinto de preservação, né? A gente está vendo aí, por exemplo, essas podas desenfreadas de De árvores. árvore, né? Assim, então percebe que não mantém nem o próprio meio ambiente, que é uma coisa que é saudável e todo mundo gosta, né? Nem isso é mantido. O patrimônio histórico tem cidades, poxa, você vai em Uberaba, aqui do lado, que é metade de Uberlândia, você conta a história da cidade pelo Notei isso. patrimônio histórico que ela preservou, né? Uberlândia a gente tem alguns belos patrimônios históricos, mas são poucos, né? A gente tem muito mais que foram derrubados, né? Então, assim, então começa por aí, né? Acho que é uma falta de identidade cultural mesmo com as suas próprias raízes, né? É uma cidade dura nesse sentido, assim, né? Não é muito fácil, não. Agora, por outro lado, a gente tem umas coisas que são bem de resistência mesmo, né? Eu acho maravilhoso, por exemplo, que o Congado exista com tanta força em Berlândia. Agora, é porque a cidade gosta? Acho que tem muita gente que nem gosta, que preferia que não tivesse, mas tem uma boa parcela que gosta, e é resistência, né? Isso que eu chamo de resistência, não só o Congado, mas as folias de reis também, né? Então, isso é um outro lado, é uma relação meio ambígua aí que Berlândia tem com a cultura. Se por um lado é dura e difícil, né, é uma luta para viabilizar cada espetáculo, para conseguir criar a situação, para conseguir captar o patrocínio, para conseguir levar o público, tudo é uma grande batalha. Por outro lado, a gente tem uma fruição natural da arte, né? É uma cidade contraditória. Uma grande contradição que eu vejo em Berlândia também é a questão do racismo, né? Uma cidade que até tem um histórico racista que muitos negam, mas outros comprovam, né? E fatos históricos também comprovam, uma cidade com perfil de preconceito racial até há poucas décadas, né? E as grandes celebridades, eu também costumo dizer isso, que por ironia do destino, as grandes celebridades uberlandenses são negras, né? É Grande Hotel, é Companhia Balé de Rua, é Alexandre Pires, é Pena Branca Chavantinho, isso é maravilhoso, né? Então, assim, isso na questão da relação da cidade com as questões culturais, né? Agora, quando você vai para a questão do poder público, eu acho que a gente tem que considerar um monte de coisas, né?
Primeiro, eu acho que o poder público ele não deve ser apenas um realizador de eventos. Ele deve ser um esteio para os trabalhadores da cultura, para os artistas, para os produtores, para os técnicos, né? Então tem que oferecer instrumentos, equipamentos, espaços, condições para que a arte frua, né? Eu acho que começa por aí, assim. Mas tem as responsabilidades, sim. É legal que existam os eventos próprios, sim, né? Mas se por um lado tem esse aspecto conservador, moralista, preconceituoso, burguês da cidade, do outro lado tem gente que quer expor isso, que quer questionar isso, que quer, por meio da arte, transformar isso, né? Então, acho que é papel do poder público fazer com que isso aconteça. Então, Eu queria. é o meu ponto de vista em relação a como deve ser poder público em relação à cultura. Entendeu? Agora, como que o poder público pode ajudar? Você ia perguntar alguma coisa? Não? Eu Não, posso não, eu só ia prosseguir? complementar. Pode continuar, pode continuar. Tá. Eu acho que o poder público pode facilitar o trabalho dos agentes culturais, oferecendo, acima de tudo, políticas públicas, né? Elementos facilitadores para que isso possa ter visibilidade, possa ter espaço, né? Então começa por aí. Agora eu fico pensando assim, por exemplo, aqui em Uberlândia, eu não tenho, na verdade, muito do que reclamar. Não sei, assim, porque em todas as gestões, desde a fundação da Secretaria de Cultura, eu tive parcerias com os gestores da pasta, parcerias esporádicas, né? E em uma das gestões eu fui convidado para ir para dentro, fiquei um tempo lá dentro, mas achei uma experiência meio ruim, meio maluca. Né? Por isso que eu acho que você é meio doido também, que você vai entrar. Esse ambiente político, ele é insalubre. Ele é insalubre. Você sabe disso, né? Assim, Sei, já são 15 anos já. então tem gente que tem a estrutura, tem o estômago, eu não tive. Eu fiquei pouco tempo, entrei com uma visão romântica de que ia poder realizar mil coisas, um emprego dos meus sonhos, né? Trabalhar exclusivamente com cultura, né? Era tudo que eu queria. Mas eu fui romântico, eu percebi ao longo do tempo, porque o ambiente político não permite, né, que a gente faça acontecer como eu esperava que fosse, né? Então, mas assim, agora tem coisas, por exemplo, coisas práticas, pequenas. Quando uma peça sai em turnê, né, ela avalia várias coisas. Então, ela vai olhar o tamanho da cidade, o tamanho do teatro, as despesas, claro, vai planilhar tudo para ver as despesas que tem, quanto que ela precisa ter de receita. As pessoas acham que às vezes tem Lei Rouanet, está tudo pago, não é bem assim. A Lei Rouanet muitas vezes paga só a montagem, ou paga parte do custo operacional, mas a receita da bilheteria é necessária, né? Então, eles planilham tudo isso e vê as condições que a cidade oferece. Aí a gente consegue viabilizar momentos que a gente perderia para outras cidades. Por exemplo, Porto Alegre é uma capital, uma praça ótima, mas já teve peça que deixou de ir para Porto Alegre para vir para Uberlândia, que deixou de ir para Goiânia para vir para Uberlândia. Muito por mérito nosso, sem modéstia, mas também porque a gente apresentou condições favoráveis para isso. Eles avaliam tudo. Uma das avaliações que eles fazem é, é sobre a questão do ISS, né? Então, tem cidade que cobra 2, 3, 5%. Tem cidades que não cobram, exatamente para incentivar as peças a irem até lá, né? Uberlândia cobra. Não cobrava até a década, meados da década de 90, e depois passou a cobrar. A lei orgânica previa alguma coisa lá, e uma secretária de cultura entendeu que era uma questão de interpretação,
Mas até então, teatro, ópera, circo e música erudita não pagavam ISS, né? Hoje paga. Agora, seria bom se não pagasse, porque a prefeitura já tem que ter receita? Tem também, né? Mas ela tem a receita através da locação do teatro, né? Ela poderia ter essa isenção de ISS, que nós perdemos lá na década de 90, e provavelmente jamais vamos retomar isso. Então, era uma forma que o poder público poderia ajudar. Opa, acontece. Ah, Live sem emoção não é live, né? Não tem jeito. é porque eu estava Mas, sem jeito de colocar aqui. tranquilo. Carlinhos, até aproveitando essa caída, assim, até para reforçar que além dessa questão dos instrumentos econômicos, você está corretíssimo. Eu entendo que cultura e meio ambiente, você tem que ter instrumento econômico para potencializar essas duas questões. Isso passa pela questão tributária. Hoje tem a reforma tributária no Congresso Nacional, que a gente está batalhando para que tenha esses instrumentos que a gente chama da reforma tributária verde. E aí, quando a gente pega também o orçamento do município, eu peguei o orçamento desse ano, né, que foi discutido aí recentemente, que foi para a Câmara, salvo engano, 8 milhões de reais para a cultura da Secretaria. E é o menor orçamento. E o do meio ambiente, ele, como ele está mascarado dentro da Secretaria de Serviços Urbanos, porque eles botaram a capina, a poda e a varrição de rua dentro dela, porque o prefeito acha que meio ambiente é isso aí mascara, vai para 200 e tantos milhões de reais. Mas a gente sabe que o orçamento de meio ambiente também é nada. E aí a gente não tem esse debate plural, a gente não tem a democratização de debater o orçamento, de trazer as pessoas da base, a Câmara Municipal fazer esse trabalho com as pessoas, chamar os produtores culturais, ambientalistas, pessoas que trabalham com pesquisa e falar, gente, vamos discutir o orçamento? Isso a gente tem que trabalhar muito, Berlândia. E essa valorização histórica que você falou que Uberaba, eu vi na prática, concordo contigo. Né? Eu, quando criança, assisti, né, filmes Regente, Windsor, etc., e depois a gente vê esses prédios sendo derrubados, o fundinho também, só para reforçar o que você falou. E aí, Carlinhos, para a gente continuar aqui, uma pergunta interessante, você passou por uma situação desagradável, né, recentemente, né, toda a paixão que você tem pelas artes, o Beto até que chamou você de Carlos Zelador de Cultura, que é a resistência... Oi? Antes da gente entrar no outro assunto, posso só colocar também essa questão. Eu falei do ISS e tal, e essa coisa que você falou aí também do recurso, é até difícil tocar nisso, assim, né? Mas eu acho que degringolou o Plano Nacional de Cultura, né? Que previa um aumento gradativo, né? Dos recursos para a cultura e tudo, e isso não aconteceu, infelizmente. Mas eu estava te falando assim, a isenção de ISS seria uma de boa ajuda à produção cultural da cidade, né? E a outra coisa também que eu queria comentar, que é muito engraçado, as pessoas riem de mim quando eu digo isso, né? Mas é a burocratização, sabe, assim, por exemplo, a cada espetáculo a gente tem que perder tempo, energia e até dinheiro um pouco, mas a gente investe nisso também, para tirar o alvará. Então, quando eu digo para as produções nacionais que tem que tirar o alvará do evento, que vai ser realizado num espaço onde já tem alvará para a realização de eventos, as pessoas riem. Até hoje eu não tenho notícia de uma outra cidade onde isso aconteça. Entendeu? Então, percebe, eu já coloquei isso, mas assim, as questões culturais às vezes são tratadas com muito menosprezo, né? Ah, não, isso não tem importância, não, deixa para lá, né? Então, é isso. Mas segue. Não, e eu concordo com você, não tem como, a gente tem que discutir instrumento econômico, tem que discutir, sim, a questão do orçamento e a questão justamente da desburocratização e da transparência nos processos. Não tem lógica, até hoje, a gente não tem um SEI em Uberlândia, um sistema de informação digitalizado para parar com essa bagunça de papel. Mas vamos lá. Estava querendo comentar esse assunto que a gente teve aí recentemente, que você passou, né? E é que você sofreu um boicote, né, o Carlinhos, em relação ao show da Gal Costa, né? De natureza política, né? Você já tinha vivenciado algo parecido ao longo da sua carreira, né? Nesse momento aí turbulento que a gente está passando? E você chegou até a refletir e falar, poxa, gente, tô de saco cheio disso aí, brincadeira.
É igual eu também, como ambientalista, tá doando, e poxa, aí só vem pancada nas costas, mas a gente mantém a luta, mantém firme. Mas foi algo que a gente se solidarizou na época, né? Uma coisa assim, deplorável. Trazer uma pessoa da grandeza da Gal para Uberlândia e ver o que aconteceu naquele. Fala um pouquinho a respeito dessa questão para as pessoas, que é justamente nesse tema dos desafios, né? Justamente das adversidades. Tá, antes eu quero só comentar o que uma pessoa está falando de eventos em praças públicas, também já fiz bastante, mas ele está dizendo que é muito Existe complicado. burocracia até para varar em praças públicas, né? É complicado mesmo, e não sei como é que está essa questão hoje, mas assim, estavam querendo proibir até artistas de rua, né? Não sei como é que ficou essa questão, mas já me deparei com artistas de rua, gente que fica viajando o país, se apresentando na rua, e chega numa cidade, vai apresentar o seu trabalho, seja artes visuais, ou dança, ou plásticas, ou música, e tá lá na praça, aí chega um fiscal e fala que ele não pode ficar ali. Já vi várias vezes isso acontecer e tal. E realmente é uma coisa que... Aí a gente vê que relação que a cidade tem com a cultura, né? Que importância que ela dá para o que está acontecendo, né? Ou fica só no âmbito oficial, do que é visível, enfim. Né? Em relação a Gal, nossa, foi tenso. Eu estou sofrendo as consequências disso até hoje, assim, né? Realmente foi uma coisa incrível. E o pior de tudo, Gustavo, foi perceber que tinha gente de dentro da prefeitura também, inclusive de dentro da pasta da cultura, e não só, né, de dentro da prefeitura, mas tinha até, eu localizei até músicos. Olha, dá para imaginar músico vai fazer parte de uma campanha contra um show de Gal Costa, cara. É uma coisa inconcebível, né? Foi tenso, mas a gente conseguiu contornar, porque houve as pessoas que foram solidárias e ficaram ainda mais, já queriam ir no show, ficaram ainda mais entusiasmadas. Houve amigos, músicos, principalmente, artistas de Uberlândia e de fora, até a Cissa Guimarães, entre outros, que gravaram um vídeo convidando para o show. Eu tive que fazer um esforço sobre-humano para quebrar aquela barreira, sabe? Assim, porque foi uma barreira pesada mesmo, pesada. Diz que tinha um grupo de zap com mais de 200 pessoas. A gente teve que mudar e deixar em segredo o horário de voo, de chegada, porque tinha gente ameaçando ir lá jogar ovos, sabe? Umas coisas assim, foi complicado. E a gente estava com o show praticamente lotado, aí de repente eu vejo as vendas estagnarem, depois eu vejo as pessoas que tinham reservas cancelarem, aí eu fui percebendo até localizar esse movimento, e localizei alguns integrantes desse movimento também, e para minha surpresa, entre eles tinha artistas e tinha gente de dentro da prefeitura também colaborando com esse boicote, né? Então, aí fico pensando, gente, um ícone cultural como Gal Costa, né? Uma pessoa assim Que lutou fez pela uma live. democracia, né? Oi? Sempre lutou pela democracia, né? Pois é, aí você acha que é inconcebível isso, né? E Ah, respondendo a sua pergunta, não foi a primeira vez, não, entendeu? No ano anterior, a gente eu tive vários momentos de resistência, de conflito, de gente trabalhando contra, porque isso, infelizmente, por várias razões, sempre vai ter alguém trabalhando contra o seu trabalho, né? Gente que gasta energia mais trabalhando contra os outros do que em benefício próprio, né? Isso sempre vai existir, infelizmente. Mas no ano anterior, 2018, no ano das eleições, claro, a gente teve uma campanha pesada também contra o espetáculo da Denise Fraga, né? Que alguém me mandou também, as comunicações de Zap, era no nível assim, essa artista que, como todos os artistas vive dentro da sua bolha egoísta, ela é da turma do ele não.
estará esse fim de semana em Uberlândia. Eu não vou, você vai, entendeu? Nesse nível, assim. Mas ela veio, fez um espetáculo belíssimo, inesquecível a apresentação de domingo, de encerramento, que ela agradeceu o público chorando, não pela emoção dos aplausos, mas porque ela soube, naquele momento, o resultado das eleições. E ela já previa o que ia acontecer dali adiante, né? Então, foi uma coisa também tensa, né? Essa campanha de boicote que teve em relação a ela. Coincidentemente, no ano das eleições, no primeiro turno, a gente estava com Matheus Natchergali, Renato Borg, com a peça Molière. E no segundo turno, exatamente nos finais de semana de votação, a gente estava com a Denise Fraga. O primeiro turno não teve campanha, mas a peça era bem mais política, bem mais provocativa do que a peça da Denise Fraga, que nem era tão provocativa assim. E foi tenso também porque no último dia, embora não tenha tido uma campanha contra, no último dia quase o espetáculo não acontece, porque as pessoas, os eleitores do presidente foram para o pátio do teatro e com trio elétrico, com tudo, e sem alvará nem nada, e não queriam sair, simplesmente não queriam sair. Também jamais vou esquecer de Renato Borg, encostado na parede, chocado, assustado, e dizendo: Eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. De novo. Porque aí eu me dei conta, era Renato Borg, entendeu? Um ícone do teatro brasileiro, que estava em roda viva em outros momentos, né? Quando houve perseguição policial aos grupos de teatro, né? Então, quer dizer, isso sempre aconteceu. Eu acho que a arte sempre vai ter esses momentos, né, de enfrentamento, de conflito, né, assim que você falou de poder público, a gente falou agora há pouco da relação com o poder público. Eu tenho algumas conquistas que parecem desimportantes para a cidade, né? Por exemplo, tem várias peças que estrearam a turnê nacional por Uberlândia. Tipo assim, acabou a temporada no Rio e São Paulo, nas duas cidades, aí saiu em turnê a primeira cidade, Uberlândia, né? Então, uma grande conquista o ano passado foi a gente trazer a estreia nacional de uma grande estrela para Uberlândia, que foi a estreia do musical da Cláudia Raia, né? Ela podia ter ido para qualquer cidade do país. Aliás, tinham várias cidades do país querendo levá-la. Veio para Uberlândia, né? Foi uma grande conquista, que eu esperava uma reciprocidade do poder público. Tá? Gustavo, não saiu uma linha no site da prefeitura. Parece que não tinha importância nenhuma, entendeu? Isso. E isso é algo importante. Né? É importante, reverbera o nome da cidade. Se a prefeitura quisesse, se empenhasse, entendeu? Isso sairia em veículos da mídia nacional, tornaria o teatro mais conhecido, a cidade mais conhecida. Mas isso não foi feito. Né? Enfim, quer dizer, eu fico pensando, por que não? Né? A mulher estava aqui, ela entendeu? Há quem não goste, mas ela é uma grande estrela, uma grande artista, uma pessoa generosa, uma artista completa, e ela estava aqui por afinidade, por carinho. Ela podia estar numa capital, qualquer outra cidade do Brasil, e ela escolheu Uberlândia. Só que Uberlândia não a acolheu, né? Então, eu acho que falta, às vezes, muito desse acolhimento, né? Enfim, é isso. Zé, ainda bem que você continua na luta e a gente passa muito por isso também no meio ambiente, cara. Não é nada diferente, as bolas nas costas o tempo todo dentro dos conselhos, perseguição, em sentido isso nesse novo desafio agora que a gente está, de gente que não que te apoia, mas não grava para você algo porque o poder público ameaça, chantageia a pessoa. É impressionante. O que a gente tem em Uberlândia é um modelo ultrapassado, fracassado, de um coronelismo
que deveria ficar, e linkado a isso aí, né, a essa política que a gente tem agora no âmbito federal, é muito desafio, é muito trabalho, mas a gente vai resistir e vai trabalhar bastante nessa luta. Carlinhos, eu vou passar um outro questionamento aqui em relação à pandemia, que eu fico preocupado com o tempo, é um tema que com certeza vai Eu render. deixei de responder uma parte da sua pergunta, né? Não foi que você Não, foi parece que mais a perguntou se eu já questão se tinha você pensado em pensou em algum... desistir. Oi? Mas é bem rápido. É assim, Sim, sim, sim. é porque você falou, você perguntou se eu tinha pensado em desistir, né? Isso, isso. Não, eu pensei várias vezes, em vários momentos, né? Assim, porque na verdade a gente já falei, não faço mais produção. Até surgir a próxima, né? Até surgir a próxima. O Veneno do Teatro, que a do Jarra falava, que ele acaba existindo mesmo. E a gente é maluco, né? Assim, por exemplo, teve uma peça que eu queria muito trazer um trabalho do Jorge Farjala, que ele se graduou em Uberlândia, em teatro, pela Universidade Federal de Uberlândia, e foi embora assim que se formou. E hoje é um dos diretores mais proeminentes do país, né? Assim, e começou a fazer trabalhos muito legais. E aí eu acompanhei a trajetória do espetáculo Doroteia, que é um Nelson Rodrigues muito legal, que ele fez com uma releitura com Rosa Maria Murtinho e Letícia Spiller. E daí a gente combinou dele estrear a turnê nacional dele, ele começou por Uberlândia. Mas um problema, era um teatro de arena. E ele não O abria Beto mão falou aqui, disso. Colégio Nacional Teatro de Arena. Ele não abria mão disso. Aí eu fiquei, poxa, e agora? Não tem jeito, né? Como é que faz? Agora sacanagem também, porque depois, quando a turnê continuou, ele abriu mão. Mas aqui em Berlândia não, né? Que a gente falou, não, eu falei, não, a gente faz um teatro. Aí fizemos um teatro só para receber o espetáculo, por parte do Colégio Nacional. Foi uma luta e foi um dos momentos que, quando acabou, eu pensei em desistir. Lá na primeira pergunta que você fez, da questão de ser rentável, esse é um exemplo que teve um público legal, mas foi um custo tão alto que acabou que não tivemos retorno. Então, às vezes você trabalha muito para ter um grande espetáculo, para viabilizar aquele grande espetáculo, mas o custo dele acaba. Tem vários, né? Que foram um sucesso absoluto, mas não teve retorno de público. Como um caso assim foi o musical Rita Lee Mora ao Lado, com a Mel Lisboa, um elenco enorme, assim, espetáculo muito bonito, um grande sucesso também, arrebentou de público, mas a gente não ganhou grana, né? Porque foram muitos imprevistos que surgem e o custo operacional previsto sobe nas alturas, mas faz parte do ofício. Você ganha um pouquinho, perde em outro e vai mantendo o ponto de equilíbrio, né? Isso que acontece. Eu vou passar para um outro ponto que, preocupado um pouquinho com horários, que a gente já está com mais de 40 minutos de live, que é a questão da pandemia. A cultura foi, sem nenhuma dúvida, o setor mais impactado. Isso é fato, não tem contestação quanto a isso, e atingiu toda a classe artística que está aí hoje, né, nessa questão. E aí em Uberlândia, como é que vocês estão enfrentando essa crise enorme, sem precedentes? Sei que você teve algumas iniciativas aí, tem trabalhado. Fala um pouquinho desse momento aí, desse momento agora. Só queria, a gente ainda tem um tempinho bom, hoje está quase no Tem, tem, fim. tem uns 15 minutinhos. Não, eu só queria, porque também nas relações políticas, né, quando eu falei do Doroteia, eu lembrei de um outro momento que eu acho que vale a pena mencionar, com alusão à questão das relações que se estabelecem, ou com o poder público, ou com patrocinadores e tal. E quando a gente trouxe o musical Gota d'Água, né, com a Laila Garran, foi o Alejandro Clavô, espetáculo belíssimo, assim, né, mas um patrocinador me ligou preocupado, né, isso foi no começo do ano passado, né, me ligou preocupado se a peça tinha algum teor político, né. Aí como assim, gente? Como é que o cara tá me fazendo essa pergunta, né? Eu falei, cara, bom, a primeira coisa é que, assim, ela vem da tragédia grega, de Eurípides, passou por Oduvaldo Viana Filho, né? Chico Buarque. É claro que a peça é política,
né? Você quer saber se ela é panfletária? Não, ela não é panfletária, mas ela é política, ela é essencialmente política, porque ela trata das relações sociais, ela se passa num cortiço, numa favela, fala das desigualdades sociais, né? Então, assim, é política, né? E ainda emendei, assim, cara, disse para ele assim, cara, toda arte é política, toda arte questiona o poder, confronta o Tudo é poder, qualquer política. forma de poder, né? Não tem como a gente ficar pisando em ovos, pensando se sabe, não existe esse lance de teatro bonitinho, sem questionamento político. Pode ser uma comédia rasgada, ela vai ter essa provocação, porque faz parte do teatro. Né? Eu não sei até hoje como é que eu não perdi o patrocinador, né? Porque eu respondi dessa forma para ele. Né? Agora, a questão da pandemia, cara, eu acho que tem um outro lado, eu prefiro ser otimista, né? Em dois aspectos. Eu prefiro ser otimista, assim, pensar que a arte vai voltar mais potente, mais criativa, né? Como todos os momentos obscuros da história da humanidade, isso aconteceu, né? A arte ressurgiu como uma fênix mesmo, das cinzas e, e brotou mais potente, mais visceral, assim. Eu quero acreditar nisso, né? Não sei se eu estou sendo romântico novamente. Esse é um ponto, assim, que me deixa otimista. E o outro é que eu acho que vai ter um saldo positivo, que é o seguinte: como é que nós todos estamos, nós trabalhadores da cultura, né, diante do país antes da pandemia, né? A gente estava demonizado, era parasita, mamava nas tetas do governo, né? Assim, é uma coisa que assim, não tinha cabimento a imagem negativa, pejorativa, preconceituosa que as pessoas estavam construindo em cima da arte. E com a pandemia, eu acho que as pessoas refletiram sobre isso e se tocaram que a arte é uma parte essencial da vida e que é impossível viver sem ela, né? Eu acho que esse isolamento social provocou essa reflexão. Então, não sei se estou sendo ingênuo, mas estou sendo otimista de que isso vai deixar um saldo positivo. Agora, é um setor que ficou muito prejudicado, né? Muito prejudicado porque foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar, está sendo repetido de maneira exaustiva por todo mundo, né? Mas é a grande verdade. E poxa, tinha uma programação linda de março a outubro. Ela provavelmente só vai acontecer o ano que vem, se acontecer, porque as coisas mudam, as pessoas mudam. E até em função da pandemia, a programação desses espetáculos também deve mudar bastante. Os patrocínios devem ter sido alterados, as negociações têm que ser revistas, né? Mas o prejuízo já existiu. No meu caso, sim, eu comprei passagens que foram por saco, entendeu? Assim, tinha espetáculos que estavam com as passagens aéreas já adquiridas e dançou, é prejuízo, né? Mas é uma coisa que está acima de algo que a gente possa fazer, né? Me preocupam muito os técnicos, sabe? Assim, tem umas pessoas que trabalham em montagem com a gente, que eu já vi passando, eu tive que ajudar com cesta básica, porque estava passando fome, cara. E músicos que cantam na noite, gente da área de música, que tocavam na noite, trabalhando de motorista de Uber, de balconista de loja, de carregador de fábrica, né? Porque sem trabalho, né? Sem trabalho. Agora também se formou uma rede de solidariedade, né? Que em Berlândia mesmo a gente tentou ajudar com o movimento Cultura Luta, que refrescou muito, mas já ajudou um pouquinho algumas pessoas, né? E acho que é uma coisa que é legal também, nesse momento, sabe, assim, que é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Sim. Blanc está vindo aí,
E justa forte, vai ajudar homenagem, né? espaços, vai ajudar Justíssima homenagem. espaços, vai ajudar técnicos, vai ajudar artistas, produtores, quem precisar. E foi um momento bonito, porque foi um momento de provocação, de Isso, enfrentamento da classe artística em nível nacional, isso. né, exigindo que algo fosse feito. Então, eu achei bonito esse movimento, e esse movimento é que vai dar um respiro para muita gente aí hoje. Entendeu? Agora, a gente tem que pensar no pós-pandemia, né? Eu acho que essa discussão não pode se perder de vista, porque as coisas vão voltar de uma maneira meio atabalhoada, meio comprometidas, com redução de plateia, todo mundo já comprometido financeiramente, vai ser uma volta complicada, né? Então isso tem que ser pensado, pós-pandemia. Como vai ser? Vai ter política pública para ajudar nisso? Porque já não vai ter mais auxílio emergencial, já não vai ter mais rede de solidariedade. Se a vacina surgir, é cada um por si, né? E aí isso, a coisa vai ficar apertada para muita gente. Então, acho que tem que ter uma reflexão e um debate em cima dos tempos pós-pandêmicos, né? Minha opinião. Não, e é um Geraldinho está lembrando aí que ele foi um tanto dos autores da lei de autores da incentivo lei. de Uberlândia. Foi. Reunimos várias vezes um monte de gente, eu participei de várias reuniões, e outras não. Geraldinho que foi que deu pontapé inicial para o atual PMIC aí. Valeu demais, Geraldinho. Isso aí tá sendo um upgrade no desenvolvimento cultural de Uberlândia, viu? E é justamente essa questão, né, do pós-pandemia, né, o pessoal falando, é impressionante, né, a discussão agora que está se tomando agora é voltar a ter torcida em jogo de futebol. Eu falo assim, gente, é brincadeira. Assim, é o ópio pro povo mesmo, e assim, e a base da discussão, né, da cultura, da arte mesmo, fica para lá, mas o futebol não, o futebol tem que voltar logo, gente, vamos voltar logo, vamos botar a gente, vamos botar 20 mil pessoas no estádio. Maluquice, Na maluquice, verdade, é cara. maluquice nenhum nem outro, Nem, nesse momento no Estado. sim, Nenhum nem outro. sim, o que eu estou colocando é a discussão que se coloca isso lá como se esse fosse o cerne, e o resto, sabe? É brincadeira. E legal você ter citado, destacado o Geraldinho. Esse é o processo que a gente quer caminhar, de trabalho com política pública de qualidade, com transparência, sabe? Com democratização. A própria discussão do orçamento, o Carlinhos, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas. Falei, vocês não vão na Câmara fazer uma audiência pública, virtual, sobre a discussão aí do orçamento, para as pessoas discutirem? É brincadeira, sabe? E assim, você não tinha resposta. Falei, eu mandava o presidente da Câmara, não falava nada. Falava assim, poxa, tem uma área tão sensível como essa que a gente precisa discutir nas comissões. Uma A, coisa que eu a, questionei recentemente em relação à Câmara, Gustavo, foi o fato de a Comissão de Cultura lá, ela ser integrada, como várias outras comissões e secretarias pelo país afora, ela ser integrada a vários outros assuntos, né? Tipo, não sei como é que é na Câmara, parece que é educação, esporte, é, cultura, né? Alguma coisa assim, entendeu? Aí é claro, gente, é claro, e nem eu vou ser contra, se tiver numa mesma comissão educação e cultura, é claro que a pauta da da educação vai educação, ser ela mais vai sobreposta. emergencial, vai ser prioritária, entendeu? É salutar que seja assim, né? Agora, acho que a solução para isso é não ter esse compartilhamento, entendeu? Tipo assim, compartimento, né? Não achei a palavra exata aí. Mas não ser o mesmo conselho, entendeu? Conselho de cultura, específico de cultura, que tem as suas particularidades, e mais, a cultura é um campo muito subjetivo, né? Então você tem que ter uma compreensão mais aprofundada do que aquilo significa. Às vezes o que parece bobo para alguém é importantíssimo para a questão do setor cultural, né? Assim, então por isso que não dá para estar no mesmo conselho. Eu só mencionei isso como exemplo de que Sim, realmente como agora a meio coisa é ambiente, tratada como perfumaria, né? Entendeu? como agora o meio ambiente eu citei, tratado junto com os serviços urbanos, pautas completamente distintas. E as comissões têm que ter sua individualidade.
que tem sim a sua especificidade, para que essas agendas não sejam engolidas. Uma coisa a gente falou aqui de executivo, outra coisa de legislativo. Mas, Carlinhos, já está terminando o tempo aqui, eu queria te parabenizar pelo trabalho, né, pela luta histórica, pelo tudo que você tem contribuído e doado nessa cidade, fazer uma referência a você, e reforçar aqui, me colocar à disposição, como estou esse ano aqui como candidato a vereador pelo PDT, e ter um trabalho, sim, com todos os compromissos com a cultura. A gente tem um plano, inclusive, de mandato, já disponibilizado essa semana, que traz propostas para a cultura, traz responsabilidade, traz transparência, traz descentralização. É muito importante essa palavra na discussão. É muito importante esse histórico e a descentralização ser respeitado. Então, por favor, faça suas considerações finais, que eu estou com medo daqui a pouco daquele apitinho de 30 segundos e cair. Mas, novamente, parabéns e te agradecer de coração. Só agradeço o convite. Você é uma das pessoas que vou estar lá. Espero que várias pessoas estejam lá no seu gabinete, batendo na mesa, cobrando resultados, cobrando participações, cobrando representatividade, né? O setor cultural, os trabalhadores da cultura precisam disso. A gente precisa transformar essa cidade, como a gente disse lá no início, que às vezes é dura, é fria, é repressora, né? A gente precisa transformar essa realidade e fazer de Berlândia um lugar mais aprazível, mais humano, né? Com muita arte, muita cultura, muito verde, né? Muitas árvores, muita água, enfim, a gente precisa mudar os rumos que o Berlândia está tomando, né? Duas coisas, né? Árvore cortada essa semana e faltando água na casa das pessoas, na mesma semana. Pois é. A loucura que virou a cidade do fake news, news que é arborizado, que tem o melhor tratamento de água e esgoto do Brasil, em várias vezes, e as pessoas estão sem água há 4 dias. É isso, gente. E a cultura também dessa forma. Mas estamos juntos, vamos trabalhar. Então, agradeço o convite, espero ter contribuído aí de alguma forma. Muito. Debate muito proveitoso. Pessoal, por favor, acompanhe a gente aí. Semana que vem a gente vai ter outros debates virtuais, outras lives também. A gente vai fazer o lançamento da campanha aí, provavelmente no início da campanha. Então vai ter uma live bem interativa. E também convido para outra live, acho que é na quinta-feira, que a gente vai falar de empreendedorismo social. Lembrei, amanhã, gente, tem uma live especial. Na realidade, eu fui convidado para falar sobre justamente o Rio Macaé, o Rio Itapaboana e o Rio Claro, que a gente está defendendo aqui para não ter hidrelétrica. Então, amanhã é uma iniciativa de vários movimentos, que é o Observatório de PCHs, Observatório de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Nós estamos na luta para não deixar esse patrimônio do Triângulo Mineiro, do ecoturismo, da conservação dos ecossistemas naturais, algo único em Minas Gerais ou no Brasil, que é aqueles cânions do Rio Claro. Então, amanhã às 18 horas, aí é pelo canal do YouTube do Observatório de PCHs, eu vou estar ali contribuindo e falando a respeito, até trazendo uma outra experiência quando a gente salvou o Rio Tijuca. E está aqui o Geraldinho falando que você já entrou na história da cultura de Uberlândia. Daqui 100 anos será lembrado. Não, é lembrado no dia a dia. Obrigado, amigo. Tudo, você gente. Também, né? Então tá bom, gente. Geraldinho, nós estamos fazendo teatro junto, acredita? Eu já fui ator. Vocês acreditam que eu já fui ator e o Geraldinho também? Eu acho que o Geraldinho está em Alagoas, né? Se não me engano. Eu não lembro agora. Então tá bom, gente. Tá dando tempinho aqui. Um beijão a todos, obrigado pela participação, foi muito bom esse espaço. Até a próxima. Carlinhos, beijão, cara. Você é um cara muito iluminado, obrigado, abraço. Muito importante para a cidade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.